Então, as principais fontes que eu irei utilizar são estas que estão aparecendo aqui para vocês, tá? Então, os manuscritos do Mar Morto, de Geza Vermes, tá? Eu principalmente estou utilizando nesse estudo a versão em inglês, tá? Até mais do que a português, que é uma tradução da versão em inglês, tá bom? Os manuscritos do Mar Morto, por Edmund Wilson, tá? É um livro muito interessante para quem quer algumas descrições mais curtas e resumidas para absorver o assunto em um primeiro momento. O livro de Geza Vermes já é mais completo, já traz um pouco mais de detalhes, a abrangência em outros assuntos, que nós vamos ver quais são esses assuntos também aqui no material que eu separei. No que diz respeito à tradução dos manuscritos, eu já prefiro, no que diz respeito à tradução, eu já prefiro a obra de Florentino Garcia Martinez, os manuscritos do Mar Morto traduzidos. Então, Florentino Garcia Martinez, é excelente essa obra dele, tá? A professora, né, a doutora Joanne E. Taylor, ela já tem uma obra muito boa, que é essa quarta obra aqui acima, os essênios, os manuscritos e o Mar Morto, aonde ela vai dedicar todo um capítulo do livro só para falar da medicina dos essênios. Os chás, as raízes, as ervas, os amuletos, os textos de cura. Então ela vai dedicar um capítulo inteiro só para falar dessa parte dos essênios. Inclusive, o livro dela vai se debruçar muito sobre a medicina dos essênios. E ela vai citar outros acadêmicos que também escreveram sobre este tema, tá bom? As demais obras aqui também são muito interessantes. Essa de Robert Anson, né? Os manuscritos do Mar Morto descobertos, também é uma obra interessante. Ele traz abordagens que não contêm outras referências bibliográficas. Também a obra de Fitzmyer é muito boa, os manuscritos ou os escritos do Mar Morto e as origens do cristianismo. É uma obra muito interessante de ser lida para você poder, assim, vamos dizer, comparar, né, as origens, os termos, que nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui para vocês, termos como nova aliança, que é comum no Novo Testamento. Esse termo nós já encontramos nos pergaminhos essênios. Né? O batismo como um rito de admissão, nós encontramos nos essênios. Né? A ceia, nós encontramos nos essênios. Uma figura messiânica, nós encontramos nos essênios. Um anjo opositor a Deus, nós encontramos nos essênios. Então, quando nós nos debruçamos sobre essa obra de Fitzmyer, sobre os manuscritos do Mar Morto e as origens do cristianismo, nós vamos ver que nós vamos encontrar muitos paralelos de termos em comum que foram utilizados no Novo Testamento, mas que nós já encontrávamos nos essênios, já tínhamos lá, tá bom? Uma obra também muito interessante são os ensinamentos dos essênios, de Enoque e dos manuscritos do Mar Morto. Esse livro aqui, para quem gosta mais da parte mística, né, esotérica, mas tomando por um lado histórico, mais acadêmico, essa obra é muito boa, tá? Não vai ser uma obra que vai te ensinar as orações dos essênios, a usar os amuletos, mas vai te dar uma direção dessa visão que eles tinham, essa cosmovisão que eles tinham acerca do mundo angelical, messiânico, mais esotérico, vamos dizer assim, tá? E essa última obra aqui, de Todd S. Beale, eu não sei como é que se pronuncia, é muito interessante, que vai começar a dar uma, vamos dizer assim, uma ilustração maior a essa descrição de Joséfo acerca dos essênios, trazendo um alinhamento com o que os próprios manuscritos do Mar Morto diz acerca dessa seita, né? O que eles falam de si mesmos e o que Joséfo traz como descrição. Também é uma obra muito interessante, porque o autor ele vai nos detalhes do que Joséfo está dizendo, ele vai destrinchando e alinhando aquilo ao que de fato nós encontramos nas cavernas de Qumran, tá bom? Então vamos lá, deixa eu trocar aqui. Então, só queria. Tem outras, eu usei também artigos científicos, algumas teses de doutorado, mas estas são as principais obras que eu utilizei. E já estou deixando aqui, porque quem quiser baixar, né,
e ler, e já ter no seu acervo, na sua biblioteca, estão aqui as referências Ó, bibliográficas, tá bom? Agora sim, galera, vamos. depois vocês façam um printzinho, e aí, geralmente, muitos desses livros, alguns eu sei que tem na biblioteca, lá do grupo de arqueologia do Telegram, mas aí, à medida que a gente vai pesquisando e colocando lá, mas, assim, caso vocês não encontrem, mas é legal ter essas referências todas, né? Sim, sim, elas são interessantíssimas, né? Importantes também para aprofundar as pesquisas, né? Então vamos lá.